Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Eu sou Thaís Fantin, pastora da Igreja da Restauração, e é uma imensa alegria receber você aqui nesse programa. Esse programa tem por objetivo contar os testemunhos, aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Deus me alcançou um dia através de um grande milagre. Eu fui salva. E por causa disso, hoje eu me tornei uma pastora. E é incrível o quanto eu escuto as pessoas contarem sobre milagres. E hoje não vai ser diferente. Então, se você conectou esse canal, eu te peço, por favor, já curte aqui, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, aproveita para seguir, ativar o sininho, porque assim, todas as vezes que a gente fizer programa, já chega para você. Todas as vezes que eu lançar um programa novo, esse programa já chega para você e você já consegue acompanhar aí as novidades. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, esse programa vai ao ar. E depois fica disponível no nosso YouTube. E hoje eu estou muito feliz. Porque a convidada de hoje, ela é uma bênção. Na verdade, eu sempre falo que ela é a leoa da Igreja da Restauração. Porque essa mulher tem uma voz incrível e também tem um testemunho lindo. Roberta, querida, eu estou muito feliz em te receber hoje aqui neste programa. Eu sei que você tem um testemunho lindo. Você é uma bênção nessa igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vinda ao programa Restaurando Vidas. Obrigada, quero agradecer a oportunidade. Quero dizer que eu sou muito grata a você, sou muito grata ao apóstolo. Essa igreja me acolheu com muito carinho, com muito amor, e a minha vida mudou aqui. Posso dizer que a vida da minha família também mudou, e eu tenho certeza que Deus preparou esse lugar para mim, e eu espero que você seja edificado também nesse testemunho. Através da minha vida, o Senhor possa falar também com você. Com certeza vai falar, porque esse testemunho é forte, né? Meu testemunho é uma bênção. Então, eu vou começar perguntando aquilo que eu sempre pergunto para os meus convidados. Quem era a Roberta antes de Jesus? Me conta um pouco da sua história. Olha, a Roberta era uma pessoa cheia de traumas, muito insegura, cheia de complexos, muito medrosa, muito impulsiva. Eu era uma pessoa que deixava os meus sentimentos, muitas vezes, assumirem o controle da minha vida, e isso fazia com que todo o restante bagunçasse. Então, eu não tinha controle emocional nenhum. A minha vida, ela sempre foi pautada nos meus sentimentos, naquilo que eu estava sentindo no momento e nas minhas carências. Isso fez com que eu fizesse escolhas erradas na minha vida. Eu sempre tive contato com Deus. Eu tive experiências com Deus desde pequena, muito novinha. Mas eu vim de uma família católica. Então, a minha mãe, a minha avó, toda a família materna era católica. Meu pai nunca teve religião, mas ele sempre insistiu para que a gente estivesse numa igreja, que a gente tivesse comunhão com Deus, apesar dele não ter essa comunhão. E a minha mãe se converteu quando eu era muito novinha, quando eu tinha 10 anos, mais ou menos. E quando ela se converteu, ela decidiu mudar tudo. Então, faltava uma semana para eu fazer a primeira comunhão, e aí ela decidiu que não tinha mais, que não ia mais participar, que não ia mais frequentar, acabou tudo isso, acabou em março, jogou tudo fora. Foi assim, uma revolução. Minha avó na época ficou bem revoltada com a situação, assim, foi bem difícil. Imagina. Mas ela, uma vez que ela decidiu seguir a Jesus, ela colocou isso no coração dela e ela mudou tudo. E desde então, eu caminhei com ela nesse processo, né? Até então, a minha irmã não tinha nascido. Minha irmã nasceu anos depois, acho que mais ou menos uns 2 anos depois. E começamos a jornada. Eu muito novinha, muito criancinha, não tinha muita ideia. Que idade você tinha? Eu tinha 10 anos. 10 anos. Eu não tinha muita ideia de como funcionava uma igreja evangélica, como eram as coisas. Mas eu sempre tive muita conexão com Deus.
Me batizei muito nova também. Batizei com 12 anos. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, queimava no meu coração a presença de Deus. Mas quando eu entrei na adolescência, as coisas elas foram bagunçando um pouco. Tive muito esse conflito entre os sentimentos da adolescência, as interações com os colegas. Na igreja em que nós estávamos na época, eu não tinha muita integração com as pessoas, então eu não consegui me consolidar, e isso fez com que eu desanimasse, e conforme eu fui crescendo, eu fui meio que abandonando. A minha mãe tentou me colocar nos trilhos, né? Ela sempre tentava se organizar, me levar, insistir. Eu fui por algum tempo, mas depois dos 15 anos eu acabei não indo mais. Mas eu sempre tinha aquilo dentro do meu coração, que o caminho era aquele, que era o caminho certo. E o Espírito Santo, ele sempre tentava falar comigo, me avisar, falar, olha, esse caminho não é o correto, não faça isso, é, siga sempre. Mas eu não tinha força. É, eu não busquei a Deus o suficiente para que eu conseguisse suportar, né, as situações que eu passava à minha volta. Eu cresci numa família, né, com os meus pais, eles tinham muitos problemas entre eles no casamento. Então, grande parte dos problemas que eu passei na minha adolescência, na minha infância, foram nesse cenário. Então, apesar dos meus pais eles terem a melhor intenção do mundo em manter o nosso lar, manter a nossa família, eles não conseguiam se entender e isso desestabilizava totalmente. E eu sempre fui muito ligada à minha família. A minha família é até difícil falar sobre, porque eu sempre me emociono quando eu falo sobre eles. Eles são muito importantes para mim, assim, depois de Deus, são a minha prioridade. E foi muito difícil lidar com os conflitos, porque como era muito nova e os meus pais naquele momento eles não tinham um entendimento, eles centralizavam muitas coisas em mim. Então, eu precisei amadurecer muito rápido e eu fiquei conciliando os conflitos entre eles. E foi uma carga muito grande durante muito tempo. Eu me senti por um tempo como mãe, como pai deles. E com a minha irmã também, tendo aí ali que lidar com ela também crescendo e os meus sentimentos e os meus sonhos, as coisas que eu queria fazer. E nesse meio tempo que tudo isso estava acontecendo, eu também estava estudando, então eu queria ter um futuro. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito atrás de conhecimento, então eu já fui prestar vestibular bem cedo. E fui atrás, né? Fui correndo atrás das minhas coisas. Comecei no trabalho, eu sempre fui muito focada no trabalho, então eu conseguia ter sucesso nos lugares onde eu trabalhava. Mas eu não conseguia dar continuidade por conta das questões emocionais, assim, por eu ser muito impulsiva em alguns momentos, é, e também por não conseguir lidar com as coisas que aconteciam na minha casa. Isso me deixava instável emocionalmente. E nesse meio tempo, né, quando eu fiz mais ou menos uns 18, 19 anos, eu estava estudando para o vestibular e conheci, né, alguns amigos e lá fiz muitas amizades no cursinho onde eu estava estudando, tudo, e conheci uma pessoa. E a gente iniciou um relacionamento. Eu tinha 20 anos na época. E naquele momento, assim, estava vivendo uma situação muito difícil na minha casa. Os meus pais, eles estavam quase se separando. E a minha casa naquele momento era um lugar muito difícil de estar. Entendeu? E os meus pais, eles não, por mais que eles quisessem, tentassem naquele momento, eles não conseguiam lidar com aquela situação.
E eles não conseguiam fazer o papel deles, de pai, de mãe. E eu acredito que hoje eu tenho uma visão muito diferente das coisas, né? Quando a gente cresce, amadurece, se torna adulto, a gente entende que os nossos pais, eles fizeram por nós o melhor que eles puderam. Sim. Eu sou muito grata a Deus pela educação que eu recebi, pelos princípios que eu recebi dos meus pais. Eles são o maior bem que eu recebi de Deus. E eu sei que hoje, né, hoje, depois de muito tempo, depois de alguns anos, hoje a gente consegue sentar e conversar sobre essas situações que a gente viveu, né? E entender que foram momentos difíceis que eles passaram, mas que eu também, como adulta, em formação, eu poderia ter tomado algumas decisões diferentes. Então, as minhas decisões baseadas em começar esse relacionamento foram baseadas nas minhas carências. Então, eu queria fugir de uma situação que eu estava vivendo dentro da minha casa, Uma dor. a dor, e conheci essa pessoa, analisando toda a situação, né? Hoje, a gente conversa com muitas pessoas, com adolescentes, com jovens, adultos, sempre com amigos, e toda vez que eu escuto alguém falar sobre relacionamento, ai, eu tô gostando de alguém, ai, eu quero namorar, ai, eu quero casar, eu quero ter um relacionamento. A primeira coisa que eu pergunto é, se você tá orando sobre isso? A sua decisão, ela tem que ser baseada, primeiro, no que Deus fala Sim. para você. Em segundo, quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela tem os mesmos objetivos que você? Ela quer chegar no mesmo lugar que você? O que você quer para um relacionamento? Essas são perguntas que eu não me fiz. Eu conheci essa pessoa e, baseada na minha carência, eu decidi que eu queria estar com ela. E começamos um relacionamento. Nós éramos muito novos. É, E logo no primeiro ano eu entendi que nós éramos muito diferentes. Mas eu já estava muito apegada, Eu estava apaixonada. totalmente. E eu não conseguia mais enxergar a minha vida sem aquela pessoa, porque eu baseei toda a minha vida, toda a minha rotina, o meu futuro estava atrelado àquela pessoa. É, E foi muito difícil porque eu não conseguia projetar nada para mim. Tudo que eu pensava projetando naquela pessoa. Sim. A minha rotina de trabalho, o que eu queria construir, era baseado naquela pessoa. Isso também tornava a vida daquela pessoa difícil, É mais porque ela também se sentia sufocada com tudo aquilo. E o tempo foi passando, eu tive um relacionamento longo, entre idas e vindas, brigas, situações difíceis que a gente passou, foram 6 anos. 10 anos juntos. 6 anos de namoro. E nesse tempo, depois de mais ou menos uns 6 anos, 6 anos e meio, essa pessoa terminou comigo. E quando ela terminou comigo, acabou assim, meu chão. Abriu um buraco assim diante de mim. E a sensação que eu tinha era que eu tinha morrido, que eu não tinha mais vontade de continuar vivendo. É, eu não tinha mais projetos próprios, sonhos próprios. Um pouco antes de namorar, eu projetava a minha vida e eu pensava, eu quero fazer uma faculdade, eu vou prestar vestibular, então eu quero fazer uma faculdade, eu quero trabalhar nessa área, eu quero chegar em um determinado patamar financeiro. Eu sempre gostei muito de línguas em geral, e eu sempre tive muita facilidade para isso. Então, inglês, espanhol, italiano. Não, eu vou terminar meu curso de inglês, vou fazer espanhol, quero fazer uma viagem fora,
quero tirar meu passaporte. E quando eu comecei esse relacionamento, eu desisti de tudo. Desisti da minha vida Na e verdade, era uma dependência emocional, né? isso, E isso é um perigo, porque quando a gente ama mais o outro do que a si mesmo, começa um problema muito grave. Porque a Roberta não poderia deixar de existir porque está se relacionando com alguém. Na verdade, você pode amar uma pessoa, pode uhum, conviver com ela, mas você não pode deixar de existir. sim, E isso é muito comum. As pessoas, quando são muito carentes, às vezes elas se dedicam demais ao relacionamento, só que isso não der certo. Se acontecer alguma coisa nesse padrão, como é que vai ser sua vida, né? Você não pode sim, deixar de sonhar, deixar de viver, deixar de correr atrás dos seus objetivos. sim. E assim, é muito engraçado, porque era uma coisa que eu não conseguia enxergar. E quando tudo terminou, né? Eu passei um período aí mais ou menos de um ano e meio, apesar da gente não estar namorando oficialmente, mas a gente se encontrava, se via com frequência. E isso foi muito difícil pra mim, porque eu tava tentando, né, reatar aquele relacionamento, mas aquilo já tinha terminado. E eu não tinha entendido que aquilo já tinha acabado. E aí essa pessoa seguiu a vida dela, começou um outro relacionamento. E quando eu descobri, foi muito difícil. Assim, pra mim foi a gota d'água. E aí eu me lembro que nesse dia eu peguei o meu carro e eu saí dirigindo totalmente transtornada, descontrolada. E eu liguei pra minha mãe e falei assim: mãe, aconteceu isso, eu não volto mais pra casa. Na época eu trabalhava numa empresa e eu tinha um seguro de vida. E aí eu comecei a relatar para ela assim, olha, o seguro de vida ele tem tal valor, a senha é essa, tantos por cento vai para você, tantos por cento vai para o meu pai, tantos por cento vai para minha irmã. E aí eu comecei a explicar. Tem tanto na conta e aí eu comecei assim, detalhar. Tem isso na conta, a senha é isso, você pode ficar com isso. E aí ela me interrompeu e ela falou assim, Roberto, o que que você tá fazendo? Eu falei, eu não volto mais para casa. Para mim acabou. Meu Deus, eu imagino o desespero da sua mãe. Pois é. Acabou tudo, eu não quero mais, assim, pra mim não dá. E aí ela falou assim, Roberta, você vai voltar pra casa. Eu falei, não, eu não volto, você não tá entendendo. Não volto mais pra casa. E aí ela falou assim pra mim, você vai voltar pra casa sim, porque o Deus que eu sirvo, ele é vivo. E se você não voltar hoje pra casa, eu paro de acreditar, eu paro de crer. Eu rasgo minha Bíblia agora. Mas eu creio nesse Deus que eu sirvo. E se o Deus que eu sirvo é real e ele existe, você volta para casa hoje. Porque a sua vida tem propósito, enfim. E isso foi muito forte para mim, porque foi isso que me fez voltar para casa. Mas naquele mesmo dia, eu tomei alguns remédios e eu já tinha tomado, na verdade. E eu passei mal, fui parar no hospital. A ideia era mesmo me suicidar, me matar. Eu não tinha condições, eu não sentia, eu não sentia mais vontade de estar aqui. Eu lembro que a sensação que eu tinha era de andar na rua e ver tudo preto e branco. É, Ir trabalhar, a minha mãe, ela tinha que me levar todos os dias e me buscar, porque ela começou a ficar com medo de eu não voltar mais para casa. Imagina. Dava o horário de acabar o expediente, ela me ligava, Roberto, onde você tá? E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito prática, muito tranquila. Então, assim, mas ela começou a ficar em cima de mim para saber o que estava acontecendo. E foi um processo longo. O meu processo de superação disso tudo, de depressão, de dependência emocional, ele foi muito longo. Eu passei por muitos processos de libertação. É, depois de um tempo, eu procurei ajuda psicológica para poder entender, para poder me conhecer, porque assim, eu não tinha mais gostos, eu não tinha mais vontades, eu não tinha mais
nada que eu gostasse, e aí eu tive que reaprender tudo isso. Reaprender a viver. É, e aí a minha caminhada foi longa. Quando eu decidi voltar para a igreja, porque eu passei um tempo afastada, eu culpei Deus pelo que eu tinha passado. Eu não entendia naquele momento que quem tinha escolhido, quem tinha feito a escolha de ter aquele relacionamento da forma que aconteceu, nos moldes que aconteceu, foi uma escolha minha. Sim. É, mas quando eu decidi voltar, que eu tentei tudo. Eu esqueci tudo aquilo que eu tinha aprendido e eu decidi tentar tudo que eu poderia para reaver aquele relacionamento. E quando eu vi que não tinha mais jeito, eu falei, não, ok, eu preciso voltar porque eu preciso continuar vivendo. Quantos anos você tinha nessa época, Rô? Eu tinha 26. Então você ficou afastada dos 15 até os 26, 11 anos afastada da presença de Deus. 11 anos. E aí? E foi assim, quando eu decidi voltar, eu lembro que eu tava com uma amiga, indo com uma amiga para uma igreja. Eu tava até pensando em me tornar membro dessa igreja. Mas eu fazia unha junto com uma moça, a Jaque Carelli. Fazia unha junto com ela. Já, E cara, ele querida, se estiver assistindo esse programa. um beijo, Jaque. Foi um instrumento na minha vida. E ela estava conversando sobre a célula, tudo. Ah, eu tenho uma célula na minha casa. E aí me chamou a atenção, porque naquele momento eu estava procurando, estava já com sede, procurando, né, coisas para poder ocupar a minha cabeça, porque o tempo que eu passava ociosa era o tempo mais difícil, porque eu não conseguia ficar em paz. Então, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer o meu trabalho direito. Era uma Então, depressão profunda. sim, Você tomava profunda. remédio? Não, não cheguei a tomar remédio. Um psiquiatra me receitou, mas eu não me dei bem, porque eu não conseguia executar as tarefas do dia a dia. Dirigir, trabalhar, raciocinar. Na época eu estava estudando também, então eu não conseguia. E aí entendi que remédio para mim não ia dar certo. E aí ela começou a comentar sobre isso, falar sobre célula, tava falando com a manicure. E aí eu fui perguntar para ela sobre. E aí ela me convidou. Passou acho que um tempo até eu ir para a célula de fato. Mas quando eu fui, assim, Deus falou muito comigo naquela célula. Eu lembro que o líder na época tirou uma palavra e ele falou assim, exatamente as coisas que eu estava sentindo. E aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, que Deus, ele tinha visto o que tinha acontecido comigo e ele conhecia o meu coração, as minhas feridas, e que ele me fazia uma promessa, que nunca mais eu ia passar por aquilo de novo. Glória a Deus. E me apeguei àquela palavra e depois de um tempo eu vim para a igreja, vim visitar, fazer uma visita. E depois de vir a primeira vez, eu não saí mais. E decidi ficar aqui, me envolver em todos os departamentos, né? A gente era uma igreja pequena na época, então Fazer assim, quantos anos, Rô, que você está aqui com a gente? 14 anos. 14 anos de 14. restauração. 14 anos. Então, assim, eu lembro que a igreja era pequenininha. Então, Era. a gente participava do louvor. Eu participava do louvor, fazia ali o começo, aí já subia correndo, fazia o lanche das crianças. Aí voltava, cantava oferta, fazia outras coisas. E aí fui me envolvendo nas coisas. Eu sempre gostei muito de escrever, então comecei a participar do teatro. É a Sempre escritora das nossas peças teatrais, gente. e fiz também as participações, né, no louvor. Hoje estou auxiliando lá no Ministério de Jovens e sempre envolvida com as coisas. E foi isso que, uma coisa que fez muita diferença para mim foi o acolhimento. Porque quando eu era mais nova, na igreja onde eu estava com a minha mãe, eu não tive essa integração. E aqui todo mundo me integrou muito rápido nas coisas. Então, eu fiz amizade muito rápido com as pessoas. Apesar de eu ser uma pessoa
que gosta de conversar, que gosta de se relacionar, naquele momento, eu não tinha assunto, porque eu tava em depressão. Então, às vezes eu chegava num lugar e, assim, as pessoas chegavam, puxavam conversa, conversavam comigo, e eu fui me integrando aos poucos, e aos poucos eu fui saindo desse processo, mas demorou algum tempo. Eu passei pelo encontro, então eu passei por vários processos de libertação. Eu acho muito importante falar sobre isso, Sim. porque quando a gente faz uma escolha na nossa vida, principalmente sobre relacionamento, a gente tem que pensar muito bem, porque as consequências, elas vêm. Então, eu tive que passar por um longo processo de libertação, de me reconhecer, de conhecer, de entender a vontade de Deus para minha vida, de entender que a dependência emocional é real, que o outro, ele não me deve nada, que para eu ter um relacionamento com alguém, eu preciso estar 100%. Eu não posso estar 50% e buscar os 50% em outra pessoa. Que um relacionamento não serve para me fazer feliz, que eu preciso estar feliz, que eu preciso estar bem sozinha. E eu preciso gostar de estar sozinha, eu preciso gostar da minha companhia. E isso foi um processo muito longo que eu tive que passar para eu poder valorizar tudo isso. E hoje eu consigo enxergar que para ter um relacionamento, eu preciso estar completa, eu preciso ter essas coisas. Sim. Hoje eu me sinto muito mais confortável com quem eu sou. E esse também foi um processo. Eu levei muito tempo para me aceitar. Eu sempre pensava assim, eu preciso ser mais como tal pessoa, ser mais como aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa se comporta de determinada maneira, mas Deus, ele me fez enxergar as minhas qualidades, como eu sou, a minha forma de pensar, de sentir. Sim. Como eu sempre fui muito emotiva, muito profunda, muito reflexiva, eu achava que isso era errado, que isso era ruim. E Deus me fez enxergar que foi Mas essa é de uma forma. sensibilidade. Eu tô suspeita de falar de você, né? Mas a Rô, ela é líder de uma das bandas do louvor aqui da nossa igreja. E uma das coisas que eu admiro muito em você é a sua sensibilidade com as pessoas. O amor que você tem pelas pessoas e o como você cuida, assim, da forma com que você fala, da forma com que você age com as pessoas. Isso é tão importante, né? Esse cuidado, esse zelo. Quer dizer, tudo aquilo que você viveu, você pode ter sido muito traumático, mas Deus forjou em você alguém cuidadoso o suficiente para poder cuidar do outro. E isso é muito importante, né? As nossas dores, todos nós temos dores, e não são poucas, né? Todos nós já passamos por processos muito difíceis, mas aquilo que nós passamos é para nos aperfeiçoar. Para quê? Para que depois a gente também possa ajudar os outros a se curarem. E eu tenho certeza que hoje, assim, você é um braço amigo para as pessoas que chegam, no sentido de fortalecer a fé das pessoas e também no sentido de ajudar essas pessoas a permanecerem firmes, né? A rua, ela tem muito jogo de cintura, porque, claro, queridos, quando a gente fala de pessoas, pessoas são pessoas, sempre. Então, às vezes, há conflitos. Há Uhum. conflitos dentro das casas, dentro das igrejas, dentro de todo o ambiente, né? E a Rô, ela sempre sabe lidar com isso de uma forma, assim, muito, muito maravilhosa. Eu falo isso porque eu convivo com ela nesse perfil de liderança e todas as vezes que acontece qualquer situação envolvendo louvor, ou tal, e ela vai com todos os dedos, com todos os jeitos. Por quê? Porque Deus forjou isso em você. Então, isso é admirável. Amém. Quando você olha para trás, você vê que o processo não te matou, mas o processo te fortaleceu a Sim, ser melhor. É claro que você buscou isso, né? Foi um sim. processo. Você fez quantos cursos aqui dentro, Rô? Nossa, bastante coisa, hein? Foi encontro, mulher única, veredas, reencontro. Fui procurar, fiz Florescer. florescer. Fui procurar também terapia. Terapia foi muito importante para mim, assim. As pessoas têm uma noção totalmente equivocada do que é Sim. você ter alguém para te ajudar, né? Existem coisas espirituais, existem coisas emocionais que a gente precisa tratar. Sim. E que foi importante, importantíssimo no processo de desenvolvimento pessoal. E também a lidar com pessoas, né? É, eu acho que lidar com pessoas é a chave para você
resolver qualquer conflito para você melhorar qualquer lugar, departamento, ministério, porque as pessoas são muito diferentes. Eu enxergo a beleza nas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, das pessoas que estão comigo no ministério, eu consigo olhar para cada um deles e ver aquilo que Deus colocou dentro deles. Eu sempre falo isso para eles, porque a gente é um conjunto. Sei. E apesar de eu estar nesse momento, né? Eu sempre falo para eles que como líder, eu sou uma facilitadora. Então, a gente está aqui para facilitar e desenvolver e abrir caminho para que eles se desenvolvam. Mas para isso, a gente precisa conhecer, se aprofundar. E nem sempre é fácil, né? Sim. Mas é se colocar no lugar do outro, né? E olhar com empatia, né? Com amor. Com empatia. Sempre que a gente olha para o próximo, a gente tem que ter esse olhar de amor. Porque toda pessoa tem muita qualidade, tem muito defeito, assim como nós. E às vezes, o que eu vejo, as pessoas focam muito nos erros, nas falhas, nos defeitos. Só que, quando você olha o defeito de uma pessoa, você deixa de admirar aquilo que ela tem de bom. Então, a gente tem que olhar mais as qualidades, focar mais naquilo que é bom. E todo mundo tem muitas coisas boas, né? Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que é bom. Os defeitos, as adversidades, a gente tem sempre que pensar assim, não, mas eu também tenho. Ela está refletindo, às vezes, as dores dela também, porque às vezes as pessoas já sofreram muito, e às vezes elas começam a refletir as dores. E a gente não pode ser alguém que aponta, que julga, ainda mais dentro do ambiente como igreja, né? A igreja tem que acolher, a igreja tem que amar, a igreja tem que se colocar à disposição. E louvo a Deus, porque essa igreja, eu falo assim, eu me sinto muito feliz, Rô, em ser a pastora dessa igreja, porque eu vejo aqui muito amor. Falo, a gente é uma família de verdade, né? Uhum. Não perfeita, porque Uhum. não existe perfeição em lugar nenhum dessa terra, não existe igreja perfeita, não existe casa perfeita, não existe casamento perfeito, ninguém é perfeito. Nós estamos em processo. Sim. Mas é um lugar de muito acolhimento. É um lugar onde as pessoas verdadeiramente se amam e se respeitam, né? É um lugar onde as pessoas se sentem participantes de uma família. E a Rô tem estado durante todo esse processo aqui com a gente firme. E eu falo que ela é uma leoa, gente, porque essa mulher cantando, meu Deus, o que é essa mulher cantando? Se você ainda não viu Roberta louvando, eu te convido a conectar aí num dos cultos da restauração ou a estar pessoalmente aqui na igreja para vê-la cantando. Quando ela abre essa boca, o céu desce, a igreja sobe, é algo assim, outra dimensão. E essa questão de ser uma adoradora. E eu lembro, você falando agora, eu lembrando aqui, né? Quando você chegou lá atrás, há 14 anos, realmente você era muito tímida. Eu lembro que até para cantar, sua voz era bem baixinha, quase não saía. E os anos foram passando, o processo foi acontecendo, e a essência de Deus foi brotando cada vez mais forte dentro de você. E hoje a gente vê o quê? Uma levita, uma adoradora, alguém que realmente derrama do altar a glória de Deus. Mas por quê? Porque hoje a casa está totalmente limpa, né? Então hoje a liberdade para o Senhor fluir. Vamos ver essa Amém. isso vai ser uma bênção. E de tudo isso, Rô, qual aprendizado que você tira com relação a esses relacionamentos que às vezes a pessoa pode entrar sem olhar o todo? Eu falo muito isso, principalmente agora para a Beatriz, né, que é uma mulher. Eu falo muito isso para ela, falo com o Pedro também, sobre olhar a pessoa antes de se focar no relacionamento, porque você vai ter que conviver com muitas coisas depois. E se Sim. você não escolher uma pessoa que te trate bem, se você não escolher uma pessoa que seja, de fato, um sacerdote, no caso de uma mulher, uma sacerdotisa, no caso de um homem, se você não olhar a família, também tem tudo isso, porque eu Sim. falo assim, às vezes você casa, mas depois a família vem de brinde, né? Vem o pacote. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Hoje, com tudo o que você passou, que aprendizado você tira de tudo isso? Sobre essa questão dessa dependência emocional? Que a gente não pode ter pressa. Que as nossas decisões têm peso. Que decisões têm peso e custam muito. E podem custar não só o seu tempo, mas o atraso do plano de Deus para você. Eu olho para trás e eu enxergo uma menina que tinha muita pressa das coisas acontecerem.
E que se ela tivesse analisado a situação antes de tudo, eu teria feito outra escolha. É, que a gente precisa se conhecer muito bem antes de ter um relacionamento. Porque se me conhecendo, eu consigo entender o que eu gosto, o que eu Sim. quero, onde eu quero chegar. Mas para eu me conhecer, eu preciso conhecer o Senhor. Hum. Conhecendo o Senhor foi que eu consegui me conhecer, porque foi Ele que me mostrou quem eu sou. E o processo para me tornar quem eu sou hoje, que ainda está aí em andamento, né? Até Jesus Pra voltar, Jesus voltar. é um processo que a gente só consegue fazer com Ele. E é muito engraçado falar sobre isso, né? Não ter pressa. Hoje eu não tenho pressa. Hoje eu consigo entender melhor. Estar sozinho não é fácil, Sei. mas hoje eu estou em paz. Glória a Deus por isso. Quando Jesus disse que nós temos que amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos, isso é uma grande lição. Porque o primeiro princípio é amar a Deus. E depois eu tenho que amar o próximo, mas como eu me amo. Então, é importante também entender isso. Você não pode se anular por causa dos outros, né? A Sim, gente vê muitas mulheres se anulando totalmente por causa de homens, muitos homens se anulando totalmente por causa de mulher, e isso vai perdendo a identidade. E aí, numa situação como essa que você passou, onde você perdeu essa pessoa, você ficou totalmente perdida. Por quê? Porque a Roberta já não existia, você existia para aquela pessoa. É claro, num relacionamento, num casamento, a gente vai ter uma vida em comum, vai começar a confundir mesmo o outro, vai dar muito perto. Mas nunca pode deixar com que os sonhos da pessoa morra, com que a essência da pessoa se perca, né? Porque senão fica fica um relacionamento abusivo. sim, e aí não é justo também com a Sim, pessoa que está com você. Porque essa pessoa, ela vai ser cobrada de coisas que ela não vai conseguir te proporcionar. com certeza. Fica um relacionamento pesado do outro lado também, né? E mesmo que Deus prepare alguém para você, se você não estiver pronto, você vai estragar aquele relacionamento. É verdade. Eu acho muito importante, assim, hoje, depois de muito tempo, a gente ser racional nessas questões, né? Eu sempre falo sobre isso com os amigos e também até no trabalho, eu costumo falar. Relacionamentos, em um relacionamento você precisa avaliar qualidades e defeitos. Qualidades que você admira e defeitos que você suporta. É isso aí. Porque depois, principalmente de casado, os defeitos gritam. E aí você tem que conseguir suportar para permanecer casado. Senão não aguenta. Exatamente. É isso aí. Rô, mas como é que nasceu essa questão ser uma adoradora? Como é que foi esse processo para você? Quando você sentiu que Deus estava te chamando para o altar, para adorar, para louvar o Senhor? Olha, desde pequena eu sempre tive uma conexão muito grande com música, sempre. Eu sempre fui muito sensível a sons, música, sempre gostei muito. Desde que minha mãe se converteu também e eu comecei a ir para a igreja, eu sempre gostei muito, sempre tive muita vontade e eu sempre senti muita presença de Deus. Sempre tive uma facilidade para isso. Mas quando vim para cá, depois de um tempo que eu estava melhorando, comecei a superar as questões da depressão, eu comecei a observar e comecei a sentir mesmo assim algo forte dentro do meu coração para estar aqui. Mas eu tinha muito medo que fosse algo emocional, algo que fosse da carne, sentimentos. E aí eu lembro que um dia eu tava lá embaixo e eu falei com Deus e disse: Ok, Senhor, eu sinto que é isso, mas se for da tua vontade que eu esteja, que eu faça isso, eu não quero me voluntariar para isso. Eu quero que o Senhor me mostre e que o Senhor mostre para alguém. E foi assim que aconteceu. Com o tempo eu fui me envolvendo com as coisas, fui me envolvendo com o coral. E um dia, depois de algum tempo participando,
a Andressa veio falar comigo. E aí ela me chamou, me convidou para participar. E eu tinha esquecido da oração que eu tinha feito. E depois de alguns dias, Deus falou comigo, né? Ele me disse, ó, é isso, você pediu um sinal, tô te dando. É para você participar. Mas eu passei por um longo processo depois disso, né? Porque eu sempre tive muita insegurança. É, Eu sempre, por eu sentir que eu era diferente, por ter um timbre diferente, um tom de voz diferente das outras pessoas, eu achava que, não, eu acho que isso não tem nada a ver comigo, eu acho que eu tô errada. E aí foi um outro processo para eu poder entender que Deus, ele tinha me chamado da forma que eu era, com o tom de voz que eu tinha, com o timbre que eu Tom de tinha, com voz, um tudo. timbre maravilhoso. Meu Deus do céu. Você achava ruim isso? Achava, achava. Achava que, porque eu achava que eu tinha que ser igual a todo mundo, né? E não, Lógico que não. eu tenho que ser como Deus me chamou para Como ser, Deus mas te isso chamou foi pra um ser. processo também. Vamos ver. E até então você nunca tinha cantado em público. Então, eu participei de coral já, quando eu era adolescente, mais ou menos dos 15 aos 17 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E depois que eu fui para a faculdade, tinha muita música, né? Os meus amigos gostavam muito de música da faculdade. Mas era engraçado, porque assim, eu começava a cantar e as pessoas falavam, nossa, não sei o que legal e tudo. Mas eu sentia que não era aquilo. Eu sentia, eu não me sentia assim. Eu sentia que era o sentimento fluía, mas eu sentia que não era aquilo. Eu não me sentia confortável fazendo aquilo. É, E aí, assim, quando eu vim pra cá, e aí eu lembro até que eu tava conversando com uma pessoa, assim, da igreja sobre isso. Nossa, eu gosto muito de música e tudo, gosto de cantar e tal. E aí eu lembro que a gente foi pra um retiro que a gente fez. Eu não lembro exatamente onde é que era, mas era em Ibiúna. E aí eu lembro que tava a Madá e a Priscila. Vocês estão E aqui é, até hoje. sim, e Essas são aí, as jurássicas da Igreja da Restauração. nossa, meu Deus do céu. Já faz tempo, gente. Não Muito façam bem. as contas, por favor. E aí, assim, a gente tava numa rodinha, tinha uma pessoa tocando, e eu comecei a cantar, e ela falou, nossa, mas como que você não canta e tal? E foi ali que eu comecei, né, sentir vontade e tudo, mas ficava sempre, né, naquela, assim. E eu sentia diferente. Não tem explicação. O peso é muito maior. Você cantar uma música comum é muito bom, mas assim, o peso de você adorar a Deus é outro. É outro sentimento, a responsabilidade. É, envolve muitas coisas. Envolve renúncia. Quando a Andressa me chamou para participar do ministério, ali virou uma chave para mim. E a minha vida ia ser totalmente diferente. Que eu não ia ter mais a mesma vida, a mesma rotina. E eu falo isso, eu sempre falo isso para as pessoas que querem participar, que participam. Porque é uma renúncia, mas assim, isso não me custa, porque eu entendi que é aqui que eu tenho que estar. Sim. Apesar de eu não, nem todos os dias estar bem, apesar de eu ter uma série de problemas, apesar de não me sentir 100% preparada para isso. E assim, é muito engraçado hoje, né? Hoje eu ministro louvor aqui, hoje estou aqui, hoje às vezes falo com algumas pessoas e eu falo, gente, eu sou uma pessoa, eu sou tímida. Sou tímida em alguns aspectos. As pessoas falam, "Não, você é tímida? Nossa, mas você fala super bem. Nossa, você sobe aqui e fala graça e paz." Gente, é um peso de responsabilidade muito grande, mas que a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Mas toda vez que eu subo aqui, é na dependência do Senhor. Sim. Porque eu sei que o que eu posso proporcionar para as pessoas é uma habilidade que Deus me deu e é só música. Mas o que as pessoas sentem e um ambiente preparado e a unção, ela vem do Senhor. Isso. E eu preciso estar dependente disso. Eu sou dependente disso. Eu não posso proporcionar nada a ninguém, porque eu sou limitada. Eu, eu tenho consciência disso e eu sei que
Por mais que as pessoas achem, nossa, você canta muito, quando você canta eu sinto algo diferente, não é meu. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e às vezes me falam sobre alguma coisa, falam sobre as suas histórias, elas falam, nossa, você tem um jeito diferente, você escuta, você fala, assim, coisas assim, tipo, que entram dentro do coração. E eu sempre falo, tudo que você viu em mim, que você achou bom, não é meu, vem dele. É Deus fluindo. É, o que você vê, a Roberta, eu sempre procuro me colocar numa situação de, assim, me mostrar vulnerável no sentido de dizer, eu não sou perfeita, Sim. eu sou essa pessoa que vocês estão vendo. Eu choro, eu sou sensível, eu sou profunda, eu sou detalhista, eu preciso, eu precisei com o tempo e eu aprendi aqui, e assim, e aqui a igreja, ela me ensinou muito. Muito do que sou hoje como pessoa, é, se eu consigo ter um determinado equilíbrio emocional para falar. No meu trabalho, as pessoas falam muito sobre isso. Nossa, você fala muito bem, você se expressa muito bem. E eu falo, a minha escola foi aqui. Graças a Deus. Me proporcionar rotina, como conversar com as pessoas, como me portar com os meus líderes, como me direcionar a muitas pessoas. Foi aqui. Minha escola foi aqui. E eu não me vejo em outro lugar. Ai, que fofura. A Bíblia diz que o Deus que nos chama é quem nos capacita, né? Isso é uma verdade. Ele nos capacita de todas as coisas. Sim. E às vezes a gente se sente imatura mesmo para as coisas, se sente capaz. E comigo não é diferente. Imagina, eu fui chamada para ser pastora com 27 anos de idade. Você acha que eu achava que eu podia ser pastora? Nunca. Quantas vezes eu pensei, Deus, será que o Senhor fez a escolha certa? Cheguei a falar isso para Deus. Será que o Senhor escolheu a pessoa certa? Não porque eu não queria andar na presença de Deus, porque uma vez que eu me converti, eu tinha plena convicção que era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Nunca mais sair da presença dele. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu fiquei para sempre firme. Mas eu também sentia toda essa maturidade. Eu falava, como é que eu vou entregar algo para as pessoas? Como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou cuidar das pessoas muito mais velhas do que eu? O Exatamente. que eu vou falar para essas pessoas? Eu sou só uma menina. Na minha cabeça passava isso, eu sou uma menina de 27 anos. E nesse tempo Deus foi me ensinando que aquele que nos chama é aquele que nos capacita. E isso é uma verdade, né? Então, assim, toda essa capacidade vem do Senhor. Ele é o maior interessado em fazer as coisas acontecer. Basta que a gente diga, eis-me aqui, Senhor. E aí ele vai usar o vaso, cada um dentro dos seus dons, né? Cada um tem suas habilidades. Por exemplo, se eu for cantar, gente, não tem noção. A igreja vai embora correndo, porque não tem habilidade nenhuma de canto. Mas Deus chamou para o cuidar das almas, diferente da Rô, que tem uma voz maravilhosa, que quando abre a boca o céu desce, a igreja sobe, a unção rola neste lugar. Por quê? Porque a presença de Deus flui através do dom dela. Então, você que está nos ouvindo aí do outro lado, você também tem dons, você também tem habilidades, você também tem talentos. Talvez você não tenha nem descoberto isso ainda. Talvez você olhe para você e pense assim, mas o que eu posso ajudar? No que será que eu posso servir? Querido, qualquer coisa que você se disponibilize fazer com Deus, tenha certeza que Ele vai te usar poderosamente. Tenha certeza que qualquer coisa que você disser, eu vou fazer, Deus vai começar a fluir de uma forma incrível. Olha, nós estamos com o projeto Semeando o Futuro. Recentemente, a Silvia, que está coordenando o projeto, ela compartilhou comigo que veio uma senhora e disse assim, eu queria ajudar no projeto, mas eu não sei em que eu posso ajudar. Eu estou pensando em vir ajudar a fazer um café, ajudar a fazer lanche para as crianças. E a senhora falou assim, mas vem conversar comigo e a gente vai entender direitinho. Começou a conversar com ela, o que a senhora gosta de fazer? Ah, não, porque eu sei costurar. A senhora sabe costurar? Sei. Não, estou precisando de uma professora que ensine oficina de costura para as crianças. E aí, sabe o que aconteceu? Ela começou a costurar com as crianças. E hoje tem sido uma aula maravilhosa que as crianças amam. Por quê? Porque essa é a habilidade dela. Então, as habilidades são distintas. No corpo, cada um tem a sua função. Mas é tão importante que essas funções fluam.
Se a gente tem habilidades para o mundo, Sim, para trabalhar no secular, sim. para fazer qualquer coisa no secular, imagina isso potencializado dentro de um corpo e dentro de um ambiente chamado igreja. Que diferença pode fazer na vida de tantas pessoas? Não é verdade, Rô? Com certeza, com certeza. É como dizem, né? Às vezes nós vamos ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Né? E através da forma que a gente se porta, da forma que a gente fala, as pessoas vão enxergar Deus em nós. E essa é uma das minhas orações também. Que apesar das minhas dificuldades, quem convive comigo, minha irmã, meus pais sabem meus defeitos e eu tenho muitas coisas para melhorar. Mas apesar de tudo, apesar de mim, né? A minha oração é que eu possa mostrar Jesus de alguma forma para Não, as eu vou te pessoas. falar uma coisa, está refletindo forte na sua vida, viu? Amém. E isso é nítido. Amém. Você que está aí, você concorda comigo? Você sim, comenta aqui o que você acha Amém. dessa adoradora maravilhosa. Não tem quem não ame, né, gente? Não tem. Olha, você sabe que uma vez, olha, eu vou contar essa história aqui. Uma vez ela foi para El Shaddai, foram fazer um congresso lá no El Shaddai, estava tendo um congresso de jovens e foram louvar lá. E eu não estava nesse congresso, foi toda a nossa equipe de jovens, tudo. Daqui a pouco está sendo no meu WhatsApp, uma das pastoras queridas me perguntando lá do El Shaddai, apóstola, essa leoa maravilhosa da igreja de vocês. Que ela estava cantando aquela música que Ruge o Leão, que é uma das fortíssimas aí quando a Rô canta. Eu comecei a rir, eu falei, kkkk, ah, meu Deus, eu nunca vi isso na vida. O céu está descendo aqui na igreja Shaddai. Por quê? Porque realmente reconhece essa glória do Senhor que atua através da sua vida. Né? Eu sou muito grata. Nosso programa já está terminando. Aqui uma hora passa muito Passa rápido. rápido, né? Eu sou muito grata, Rô, pela sua vida. Eu sou muito grata pela execução do seu ministério. Eu sou muito grata por toda a sensibilidade que você tem com as pessoas e exercer essa liderança, que é uma liderança realmente amorosa, né, focada. E também por toda a sua dedicação, porque para a Roberta não existe um não. Se a gente colocar ela na escala todos os dias, ela vai estar aqui todos os dias. É que a gente não faz isso porque tem outras bandas, né? Mas em todos os momentos, assim, ela está sempre aqui, com o coração disposto, dando o seu melhor. E eu sou muito grata. Quero dizer que eu sou feliz por ser sua pastora. Agora quem está com vontade de chorar sou eu. Eu vou chorar Você agora. é uma ovelha querida, traz muita alegria ao nosso coração, muita alegria mesmo. Você é um presente de Deus aqui para nós, toda a sua fidelidade, todo o seu amor. E a minha oração é para que o Senhor complete você em todas as áreas da sua vida. Eu sei que você já passou muitas situações, mas hoje eu sei que a cada dia você tem evoluído na presença dele. Quem viu aquela Roberta, quem vê essa Roberta, é uma versão totalmente power e transformada. Amém. E eu louvo a Deus por você ter se permitido passar por todos esses processos e hoje estar restaurado. E eu tenho certeza que muitas coisas ainda virão. Sonhos ainda serão realizados, muitas coisas ainda vão acontecer na sua vida. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Você é um presente de Deus nessa igreja, na minha vida e na vida de todos que têm a oportunidade de te conhecer. Obrigada por ter vindo, Rô. Amém. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Que o nome de Deus permaneça ser glorificado através da minha vida. Amém. Quer mandar um recadinho especial para a mamãe, para o papai? Aproveita agora. Eu quero deixar aqui registrado o quanto eu amo minha família. Meus pais são um presente, são um exemplo de perseverança, trabalho, foco. Eu agradeço a Deus todos os dias porque eu tenho pais fortes que me ensinaram o valor de lutar. Uma mãe que me cobre na oração. Uma irmã que é uma companheira. Uma pessoa que muitas vezes, até apesar de ser mais nova que eu em idade, é uma pessoa madura e que cuida de mim, que me ajuda, que me dá suporte. Eu amo vocês.
Eu amo essa igreja, eu amo os meus amigos. Se eu for falar de todos aqui, vai ser difícil, mas eu preciso mencionar algumas pessoas. É... Mar, Marcela, Marcela, querida, que passou esses dias aqui comigo. minha irmãzinha de outra mãe, Rafa, Dri, Adriana, que é uma pessoa muito importante na minha vida, que me acompanha há muitos anos. Não faz parte dessa igreja, mas é uma mulher de Deus cristã, uma amiga querida, que também é uma intercessora e é uma amiga. E meus líderes, Renê e Thaís, que me motivam, me impulsionam, que sempre estão presentes quando eu preciso. Eu sou grata a vocês por tudo. Muito obrigada. E muito obrigada também, pessoal do ministério. Vocês sabem que eu amo vocês, vocês já estão cansados de saber que eu falo sempre, o tempo todo. E é o meu apóstolo, que é um exemplo de líder, de pessoa que me ensinou muito. E é isso. Muito obrigada por tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, agora dá um recadinho para as pessoas que estão passando por depressão, por um momento adverso. Busque ajuda, vá sem vontade, vá, porque Deus tem propósito na sua vida. Talvez você não enxergue isso agora. Não se deixe levar pelos seus sentimentos, mas pense na sua família, nas pessoas que te amam e acredite, tem jeito sim, tem jeito com certeza. E você pode ter certeza que se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também, porque eu sou improvável. Tive muitos motivos para desistir, mas Deus me trouxe aqui e me manteve aqui, e é Ele quem me sustenta. E Ele também vai fazer isso por você. Amém. Obrigada, Rô. Então, querida, milagres são reais. Milagres existem. Se você está aí do outro lado, assistindo, talvez com uma dor no coração, talvez passando por um processo difícil, talvez com depressão, talvez até pensando em suicídio, eu quero te dizer, não faça isso. Não faça isso. Jesus te ama, Ele vai te alcançar, Ele está pronto e de braços abertos para transformar a sua história. Procure uma igreja, procure um líder, procure uma pessoa que esteja próximo de você. Se você estiver aqui na região de Poti, aqui próximo da região, corre aqui para a restauração. Acompanhe pessoas que te motivem, que te impulsionem a ser melhor e não desista. Não desista. Os sonhos de Deus para a sua vida jamais vão morrer. Que você possa acreditar no Senhor e ter toda a sua vida e a sua trajetória transformada. E Deus te abençoe. Envie esse programa para outras pessoas, em especial pessoas que você sabe que está passando por uma adversidade, por depressão, por angústia, que essas pessoas também serão impactadas. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Fica na paz. Tchau, tchau.